Vamos lá, pessoal. Só aguardar aí os colegas terminarem de voltar do intervalo, tá? Tem gente ainda em casa que tá voltando. Os da sala também não voltaram. Vai esperar um pouquinho aí. Aí quem já tá aí, pessoal, eu vou colocar aqui o pendrive já já, que de repente pode ter alguém pode não ter copiado, né, o texto todo. Mas aí já fica com o livro aberto aí na página 366, tá bom, por favor, 366. Não, 64. 364. Gente, que mosquinha chata. Sai daqui. 364. É, um pouquinho. Um pouquinho. Pessoal, então tá aí, ó, o texto para de repente alguém que não tenha conseguido copiar, vou até voltar aqui, mas aí eu pedi para vocês, só um minutinho, pessoal. O Arthur, encosta para mim aqui, por gentileza. Só encosta, não precisa bater. Para fechar. Eu pedi para que vocês pegassem o livro, a gente vai acompanhando junto aí, a página 364, tá, por favor? Pode abrir o livro lá na página 364. O que que eu... Enfim, depois eu falo com ela. Vamos lá, pessoal? Então, todo mundo conseguiu copiar antes de eu continuar aqui? Tem alguém em casa? Aqui em sala todo mundo copiou, né? Tem alguém aí em casa que não conseguiu ainda está copiando, gente? Alô? Pessoal de casa? Eu já tinha terminado. Já tinha terminado? Não, tá bom. Quem foi que falou aí? Foi Ana Bárbara? É. Então, não, é só para saber se ainda tem alguém copiando. Todos. Tá. Ah, já entendi. Teu amigo acho que tá trazendo. Só um minutinho. Ô Vitória? Não pode sentar, não. Só para falar um negócio contigo. Quando. Não sei. E encosta ele de novo para mim, por favor. Eu não sei quando vocês estão acostumados assim, mas você sair sem pedir que você. Pois é, meu filho, da próxima vez eu não entendi nada. Você está até passando mal, de repente não deu tempo de ir no banheiro e você correu ali. E você saiu, não falou nada da próxima vez, você, professor, posso ir? Faz esse favor, tá? Obrigado. Mas, outra pergunta. Vocês não têm um livro, não? Gente, mas por que vocês não estão trazendo o livro? Não, não, não. Mas o livro de vocês fica aqui, não está indo para casa? Sempre? Mas tá vendo aí? É um monte de novidade. O professor vem aqui sexta-feira e não sabe o que está acontecendo. O livro já estava aqui, eu não sabia.
A Vitória sai porque está em casa, né? Aí sai sem pedir licença, eu também não estou sabendo. Então, assim, vocês têm que avisar as coisas, porque senão complica a vida da gente, né? 364, 364. Vamos lá então, pessoal. Vocês copiaram um texto aí. Esse texto é um resumo dessas. Tá vendo como é que a gente economiza no caderno? Porque você vê que nesses poucos parágrafos aí, eu coloquei um resumo aí de 3 páginas praticamente, né? Então, só que assim, é bom a gente estar acompanhando o livro, porque tem algumas informações e a gente consegue visualizar também as regiões em questão. Tá? Então, assim, nós estamos esse capítulo 3, ele está falando muito dessa questão da identificação dos povos. A gente viu as questões relacionadas a território, nação, povo, diferenças, características. E o que acaba acontecendo? No mundo, nós vamos ter, devido a essas características que cada nação possui, várias nações que não conseguiram formar um território propriamente dito e lutam pela formação de um território. E essas nações, elas acabam dando origem aos chamados movimentos nacionalistas ou movimentos separatistas. O que o movimento separatista quer? O movimento separatista, o nome já diz, separatista vem de separar, ou seja, são grupos, são nações que vivem em determinadas áreas, que vivem em determinados locais, mas que lutam pela independência dessa área em que eles ocupam. E, assim, nós temos vários exemplos aí de movimentos separatistas no mundo, e esses que aparecem aqui no livro, que estão no resumo também, são aqueles mais importantes que se destacam mais. Aqui eu não sei se algum de vocês aí viu, mas na outra sala, né, teve um grupo de alunos que lembrou disso, não sei se vocês têm acompanhado, mas tem sido noticiado nos últimos dias conflitos que estão ocorrendo numa área dentro de um desses assuntos aqui, dentro de um desses grupos que estão aqui no nosso livro, na nossa área de estudo. Não sei se vocês têm ouvido falar do que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Entre palestinos e judeus. Vocês estão em casa também, não sei se alguém tem visto televisão, né? Ver televisão eu sei que vocês veem, até demais. Só que se alguém atentou para os conflitos que estão acontecendo lá. Acho que vi alguma coisa assim. Tinha até Então, alguns desabamentos, né, de prédios. isso, aqueles desabamentos são em virtude de mísseis, de bombas que estão sendo lançados lá, tanto do lado palestino para o lado lá de Israel, quanto para o lado palestino lançados por Israel. Então, assim, aquilo ali, que fique bem claro, não é algo novo, tá? É um conflito que já vem aí há séculos, só que nos últimos anos, nas últimas décadas, piorou bastante, tá bom? Nós vamos na ordem aqui, a gente volta lá nessa questão envolvendo a Palestina. Nós temos alguns exemplos de movimentos separatistas. Então, uma coisa que vocês não podem esquecer que eu falei aqui, o movimento separatista é um movimento que liderado, né, é um movimento criado por alguma nação que vai lutar, que luta, que tenta a independência daquela área onde ela está vivendo, onde ela está ocupando. E nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, talvez esse primeiro que aparece aí no livro, vocês não devem ter nunca ouvido falar, né? Kurdistão. Kurdistão é uma área onde você tem a presença de um povo curdo. E olha só, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí, não é pouca gente, não. São 30 milhões de pessoas aproximadamente. 30 milhões de pessoas é uma população maior, muito maior do que de muitos países que existem no mundo. Então, essa galera aí, ela tenta a formação de um território, de um país onde os curdos possam viver. Só que, olha o que eles enfrentam aí. Eles estão entre vários países, como Turquia, Irã, Síria, Armênia, Iraque, Azerbaijão. E esses países, onde eles estão presentes, não querem abrir mão de um pedaço do seu território para a formação de um território deles. Então, o conflito está aí.
eles têm toda uma identificação étnica, aquela questão da nação, eles têm uma cultura, eles têm uma origem, eles conseguem se destacar no meio de todos esses países aí, mas infelizmente eles não conseguiram até hoje a formação de um território, de um país que, se fosse formado, né, receberia esse nome aí de Kurdistão. Claro que é um movimento que nos últimos anos tem estado tranquilo, mas já causou aí muitos problemas na região ali onde eles se encontram, nessa área aí do Oriente Médio, tá bom? Aí, passando adiante, esse outro aqui é o que ocorre numa região lá da Rússia, né, chamada de Chechênia, tá? Então, é uma área também que tenta se tornar independente do território russo. Já teve lá, algumas décadas atrás, um conflito violento, sangrento, com o governo russo, quando a Chechênia tentou se tornar independente. A gente não pode esquecer que a Rússia de hoje, no passado, foi um país chamado União Soviética. A União Soviética não existe mais. E quando a União Soviética deixou de existir, tem muitos estados que faziam parte da União Soviética que se tornaram países independentes. E a Chechênia tem um povo que tem uma identificação bem diferenciada naquela região, tentou embarcar nessa história aí, tentou se tornar também um país independente. Só que a Rússia não abriu mão daquela área por questões políticas, econômicas, estratégicas, e aí rolou uma guerra lá bem violenta entre os chechenos e o governo russo. O governo russo conseguiu controlar a tentativa dos chechenos se tornarem independentes. Ainda há uma animosidade lá entre eles, mas hoje o conflito está relativamente controlado. Mas de vez em quando rola lá um atentado terrorista, alguma coisa nesse sentido, principalmente, né, dos chechenos em relação aos russos. Alguém quer falar alguma coisa? Parecia que alguém tinha aberto o microfone em casa. Não? Podemos seguir? Muito bem. Aí o próximo é aquele que a gente estava falando aqui anteriormente, é o que envolve a Palestina. Se vocês olharem o mapa aí, você não tem país Palestina. O que você tem são áreas que são ocupadas, são áreas onde os palestinos eles têm uma certa soberania, mas não existe país Palestina. Israel, sim, Israel é um país com fronteiras definidas. E aí o que acontece, gente? Aqui é uma questão que envolve religião, que envolve política. O que acaba acontecendo aqui? Nós temos os judeus e os palestinos, que todas essas áreas aqui, onde esses dois povos se encontram, são áreas consideradas santas e sagradas para esses dois grupos. Só que o que aconteceu ao longo dos últimos anos? Israel acabou tomando conta de muitas áreas que para os palestinos também são importantes. E os palestinos reivindicam isso. Então, esse conflito, como eu falei, ele é muito antigo. Ele piorou quando Israel foi criado. Porque Israel é um país que surgiu nessa região aí após a Segunda Guerra Mundial. Eu falei com outra turma, acho que vocês não estudaram ainda. Segunda Guerra Mundial. Então, assim, na Segunda Guerra Mundial, os judeus foram muito perseguidos, massacrados lá no continente europeu, no mundo inteiro, né, diga-se de passagem, mas principalmente na Europa. E após a Segunda Guerra Mundial, acabaram criando o país naquela área ali, só que, como eu falei aqui, é uma área que tem uma importância muito grande também para os muçulmanos, os islâmicos. E aí a coisa piorou muito após a criação de Israel. E esse tipo de conflito que ocorre lá é justamente por quê? Porque os palestinos, eles tentam também eles querem a criação de um Estado, de um país onde os palestinos fazem isso aqui é o meu país, isso aqui é o país onde os palestinos vão viver, coisa que ainda não existe, tá? Então, vocês observando a legenda aí, vocês vão ver que os palestinos, eles vivem em uma área muito fragmentada. Tem uma área pequena entre aspas, né?
chamada faixa de Gaza, que não sei se vocês estão vendo aí no mapa, mas na televisão você ouve falar muito nessa região aí. Essa região é uma área onde ocorrem talvez os conflitos mais sangrentos entre judeus e palestinos. Ela é até usada aí, né, aqui no Brasil de vez em quando alguém quer fazer um trocadilho para determinar uma área violenta, chama uma área onde acontece muito confronto aqui no Brasil de faixa de Gaza, que tradicionalmente é uma área muito violenta e, infelizmente, esse é um exemplo de conflito separatista que usa violência. Porque no texto de vocês, eu coloquei aqui, que existem países que tentam, existem nações que tentam formar países de forma pacífica, que é o caso desse camarada que a gente vai ver aqui agora. Não sei se vocês já ouviram falar no Tibete. O Tibete é um território, uma região autônoma. Era uma área independente até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a China invadiu o Tibete e tomou conta do Tibete e, no primeiro momento, impedindo as manifestações religiosas, as manifestações culturais dos tibetanos. Com o passar do tempo, a China foi assim, cedendo um pouco com relação a esse controle muito severo, mas deu um pouco mais de liberdade para os povos que vivem, para o povo, né, que vive lá no Tibete, mas para todos os efeitos, o Tibete pertence ao governo chinês. Então, a população que vive lá, as lideranças tibetanas, elas tentam de forma pacífica, de forma diplomática, a sua independência. Tentam convencer o governo chinês de devolver a independência para aquela região. Só que, infelizmente, a China não abre mão e as negociações aí continuam, né? Mas, graças a Deus, os tibetanos, eles tentam de forma pacífica. Eles não usam a violência, não usam conflitos armados como aconteceu aqui na Chechênia e como acontece lá na Palestina. Seguindo aqui, pessoal, lá na página 366, nós também temos outros movimentos separatistas aqui mais no continente europeu, tá? Que é a região da Catalunha e do País Basco. Catalunha, você já deve ter ouvido falar, né? Porque nós temos lá Barcelona. Porque quando a gente fala em Barcelona, Barcelona fica na Espanha, coisa e tal. Só que essa região aí, ela querendo virar independente, né? Alguma coisa assim. Oi, quem falou? Desculpa. Alô? Fala de novo. Que falou que essa região específica da Espanha queria, quando fosse, tipo, separar, queria independência. Isso. João Pedro tá falando? Sim. Então, justamente, queria. É João Pedro, mesmo Pedro, saca? Eu confundo, eu falo João Pedro. Não é João Pedro, não, é João Pedro. Sou eu, João Pedro. Eu tô fazendo confusão aqui, desculpa. É que eu chamo alguém de João Pedro, que não é João Pedro. Eu chamo Pedro da outra turma aqui de João Pedro. E é só Pedro, desculpa. João Pedro, é isso aí mesmo. Nós temos essa região aí, ela tenta há muito tempo se tornar independente. Recentemente, teve até lá uma tentativa de independência. Houve uma consulta popular, inclusive, com relação a isso, uma tremenda confusão. Mas, enfim, isso não aconteceu, mas boa parte da população que vive na região da Catalunha, ela até hoje tenta se tornar uma área independente aí da Espanha, né? E é uma situação bem parecida com o que ocorre em outro grupo aí que vive lá no País Basco. Esse nome País Basco é só para identificar a área onde essa galera vive aí, mas não existe País Basco, tá? É uma região que tenta se tornar autônoma, só que a situação ali é mais complicada. Por quê? Porque se vocês olharem no mapa aí, você tem essa região dentro de dois países. A maior parte está dentro do território espanhol, mas tem uma parte também que
que fica dentro da França. E aí a situação se complica mais ainda. E no caso do País Basco, também tivemos aí, no passado, movimentos violentos na busca pela independência dessa área em relação ao território espanhol e o território francês. Tá? Então, são situações que ocorrem no continente europeu e chamam a atenção, né, porque o continente europeu, comparado aos demais continentes, é um continente onde a maior parte dos países são muito estáveis politicamente, são países onde você tem democracias que funcionam, né, ou seja, governos que atendem às reivindicações da população da melhor maneira possível, são países organizados, mas mesmo assim no continente europeu, a gente acaba encontrando isso e mostra que na Europa você tem uma diversidade cultural também, porque quando a gente fala em Europa, muitas pessoas pensam que a cultura europeia, independente da língua, de ser o inglês, o francês, o espanhol, é muito próximo, mas a cultura europeia ela é bem diversificada e dentro da França, dentro da Espanha, dentro da Inglaterra, você vê essa diversidade também, claro, em alguns países essa diversidade aparece mais, mas a gente não pode pensar numa Europa homogênea culturalmente, de forma nenhuma. Nós temos uma Europa bastante heterogênea culturalmente. Então, essas diferenças acabam dando origem a esse tipo de conflitos, né? E finalizando, pessoal, essa parte aí de conflitos, nós temos esse que envolve a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, ela faz parte do chamado Reino Unido, né? Reino Unido da Grã-Bretanha, e é uma área que tenta se tornar parte de um país que existe, que é independente, chamado Irlanda. E é uma questão religiosa, né? Porque a maioria das pessoas que vivem na Irlanda do Norte são protestantes. E é uma minoria católica que tenta fazer com que essa área se desvincule do Reino Unido, do Reino Unido da Grã-Bretanha. E também é um exemplo de conflito que já gerou muita violência ali na região, né? Tem até um grupo terrorista aí, que tem até a sigla deles aí, né? IRA, Exército Republicano Irlandês. Tem um grupo, não sei se vocês já ouviram falar, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas pode ser que sim, né? Não por vocês, mas os responsáveis de vocês talvez escutem, né, as músicas, são músicas muito boas, diga-se de passagem. Já ouviram falar num grupo chamado U2? Acho que é isso, né? Nunca ouviram falar no U2? Nunca ouviram, gente? Meu Deus do céu. YouTube? Eu já escutei. Já escutou? Mas já escutou alguma música? Pois é. Esse grupo, essa banda, vamos dizer assim, eles são de origem irlandesa e boa parte, principalmente no início da carreira deles, boa parte das músicas eram músicas de protesto, né, contra esses movimentos, né, esse movimento separatista, não contra o movimento separatista, mas contra a violência gerada por esses movimentos separatistas. Então eram músicas de protesto que, assim, tentavam levar as pessoas que, tudo bem, as diferenças, elas existem, as diferenças têm que ser respeitadas, mas você não precisa usar de violência para você se fazer respeitar, né? Existem outras formas, existem outros caminhos para isso. Então é só pergunta de repente para o responsável de vocês aí, em vez de ficar escutando só Valesca Popozuda, vamos escutar um pouquinho de útil, que é muito bom, né? É bom. Ajuda, enriquece a alma. Enfim, pessoal, alguma dúvida em relação a essa pequena parte da matéria, que eu estou indo bem devagar? Alô? Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Não? Muito bem. Então, o que eu vou pedir para vós 6 neste momento? Tá? Eu queria que vocês tentassem fazer, Júlia de Lima já ficou feliz ali, ela estava sentindo falta disso, né? Atividade, olha lá, a disposição. Olha lá, eu senti que ela estava até indignada que não tinha nada disso para fazer. Nós temos um exercício lá na página 369 e 370. Eu queria muito que vocês tentassem fazer esse exercício aí, tá?
tenta aí, pelo menos, para a gente corrigir agora, porque dá tempo de fazer as duas. Mas se a gente conseguir corrigir a 369 agora, já seria bom, tá? E é pouca coisa. Tem aqui o exercício, primeira parte da página aqui, é só o enunciado. Então, não é muita coisa, não. Então, são 3 questõezinhas. Muito fácil. E a número 2 da página 370 não é nem para fazer agora. Não é nem fazer agora, que é uma pesquisa. Então, o que tem que ser feito é o número 1 da página 369 e o número 3 da 370. É só isso para agora, ó. Olha só como é que reclama. Então, assim, é só isso, tá? É que eu fiquei aqui emocionado com a felicidade de Júlio. Tá? Então, vamos trabalhar, tá? Página 369, só o número 1 e na 370, o número 3. Tá ok? Isso aí, 10 minutos no máximo, até menos, para a gente estar corrigindo e tentando até avançar mais com o nosso conteúdo. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês aqui, tá? Rapidinho. Eita, nós peguei aqui. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ih, peraí, ia fazer uma pequena cagadinha aqui. Peraí. O Alex, hoje é sexta-feira, Alex. Não faça isso. Vamos lá. Vamos lá, galera. Ana Bárbara, tá por aí? Presente. Ana Clara. Tá Aqui. por aí também. Pessoal, se alguém colocar no chat aí, vocês me avisem, por favor, tá? Arthur tá aqui. Breno. Breno tá por aí, pessoal? Alguém viu? Não? Daniel Farias, tá por aí? Também não? Diana, alguém viu? Também não? Ellen, também não? Gabriel Cabral. E não, pera aí, eu pulei. Não, é Gabriel Cabral mesmo, tá certo. Tá por aí ele? Também não. Não. Gabriel Ribeiro. Botou no chat. Obrigado. Gabriel Soares. Nem chat. Vamos lá. Júlia. Júlia também não. João Gabriel. Também não. Tia Gabriel Ribeiro postou lá no. Mandou lá no chat que ele tá aqui. João Gabriel Oliveira colocou. O Ribeiro colocou no chat. Ribeiro. Ribeiro. Tá bom então, obrigado. Cadê o Ribeiro? Ai, minha mão. Eita, o que houve aí? Mão de quem que machucou aí, gente? Alguém prendeu a mão na massa, na gaveta aí? Alô, quem foi que se machucou aí, gente? Responde aí. Desculpa. Eu fui apertar de multa, dei uma porrada na mesa. Você deu uma pancada na mesa, né? É isso aí, muito bem. Vamos lá. Número 14, João Pedro, presente. Aqui. Vamos lá. Número 15, Zé Augusto. Tá aí? Botou no chat. Obrigado.
Júlia de Lima está presente, muito sorridente, muito feliz. Vamos lá. Júlia Silveira, né? Kemery, eu acho que está por aí, né? Botou no chat. Isso, obrigado. Pedro Lucas. Pedro Lucas, Chat. obrigado. Rafael Lucen. Não. Rafaela. Também não. Rebeca. Presente. Opa, presente. Renan. Renan tá aí, né? Presente. Presente. Sabrina. Não. Stephanie. Também não. Tiago. Tiago de Sá. Tiago. Tá aí não. Aqui não, Vitória. tio. Vitória está presente. Está aqui. Yasmin. Yasmin Rezende. Professor, quem Oi. foi. Ex-ministro, tá? Presente, tio. Quem foi hoje pra online, pra presencial? Como é que é? Quem que foi hoje pra presencial? Tá curioso você, né? Quer saber quem tá aqui, né? Espera aí que depois eu te falo. Vamos lá. Igor Silva, tá aí? Tá aí. Chat. Botou no chat. Hoje eu tenho aqui a ilustre presença, não poderia faltar, iluminam a sala de aula aqui, não é? Arthur, Júlia de Lima, Vitória e Júlia Paixão, exatamente. Ué, mas não é Paixão, você não gosta de Paixão, não? Então tá. Silveira. Tá bom. Não, porque às vezes tem adolescente tem um negócio desse aí, né? Tem um negócio, tá quase criando nome artístico, né? Essa aí daqui a pouco tá querendo, não me chama de Júlia não, mas eu sou maravilhosa, de repente tá assim, né? Tem um pouco que já cria, né? Uns nomes artísticos, pois é, então a gente tem que saber, porque a gente chama de sobrenome, professor, não gosta de sobrenome não, é cheio das frescuras aí, né? Então a gente respeita, então eu chamo pelo sobrenome que eu achar, então, muito bem. Tudo certo. Vamos lá, pessoal, rapidinho aí, hein? Cinco minutinhos, hein, gente?
Vamos lá, pessoal. Eu falei 4 minutos, mas é porque eu olhei o relógio, que meu relógio está 2 minutos atrasado. Já faltam 2 minutos para as 11, tá? Então, eu queria muito, mesmo que vocês não tenham conseguido terminar, começar a corrigir 11 horas para ver se pelo menos a página 369 a gente consegue corrigir em sala. Bom, gente, ninguém mais está copiando isso aqui não, né? Então, o texto eu posso tirar daqui, né? Já fez? Aham, aham. Vitória também terminou? Tá gostoso? O quê? É, né? Olha, o recreio não é suficiente para vocês, né? Não é o suficiente. Não é possível, gente. Ô povo para comer. Vou te falar, cara. Só vive mastigando. Pessoal, olha só. Eu tenho alunas aqui que assim estão com uma ansiedade, uma necessidade de aprender absurda, né? Fica até assim marcando. Como é que é, professor? Vai corrigir? Não, já terminei. Sim, não, e você, isso eu fico feliz que você está me ouvindo. Só que mas com certeza você fala com muita convicção. Professor, eu fiz. Fala. Óbvio. Tá bom, então. Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir, então, a número 1, pelo menos, como ela é dividida em A, B e C. Vamos lá, pessoal, rapidão. Então, na página 369, nós temos o seguinte. Nós temos 3 manchetes aí de reportagens. Todas elas envolvem a Catalunha, aquela região onde a gente acabou de ver que existe um movimento separatista. Tá? Então, vocês deveriam ler essas 3 manchetes aí de reportagem e as questões seguintes estão relacionadas a ela. Então vamos lá. Na primeira, na letra A, número 1, letra A, da página 369. Explique do que tratam as notícias apresentadas em relação aos movimentos separatistas na Espanha. Então, gente, lendo essas reportagens aí, a que conclusão nós chegamos? Hein? Não, ela tá pensando, o troço tá ali na frente dela, né? E ela tá pensando ali. Mas tudo bem, tem que pensar. Yasmin quer falar, Yasmin? Yasmin, vai perder conta. Não, tio, agora não. Não, porque eu vi seu microfone aberto, filha. Desculpa, eu achei que você queria falar. Rebeca também tá com ele aberto, então é porque eu Eu acho. esbarrei, foi mal. Ah, tá. E Rebeca, quer falar alguma coisa? Também não? Desligado. Não, eu sei. Agora, enfim. Como vocês estão muito tímidos, não é? Essa timidez de vocês é tremenda. Vamos lá então, pessoal. Gente, é muito fácil. Não tem por que ter timidez, porque é muito tranquila. Olha só. Se eu olhar essas 2 reportagens aí, as 3 falam o quê? Elas falam da Catalunha, tá? Só que se você ler direitinho, algumas reportagens falam, uma fala a favor da independência da Catalunha, a outra fala contra, e no caso, a terceira, ela fala sobre a dissolução, né, o fim
desse grupo separatista, que era um grupo terrorista lá da Catalunha. Era só isso que vocês tinham que colocar. Olha que dificuldade, né? Aí eu olho para o rosto, aí, nossa, era só isso? Era só isso, não é? Então, o que vocês deveriam colocar na letra A? Justamente isso, que as manchetes de reportagem falam sobre, elas são, uma é a favor da independência da Catalunha, a outra é contra, e a outra fala sobre o fim desse grupo terrorista chamado de ETA, terrorista e separatista, tá bom? Eu vou falar novamente, vou falar bem devagar, para quem quiser anotar aí, tá? Mas não tinha dificuldade nisso, gente. Vamos lá, então. As notícias informam. Alguém, na verdade, alguém quer? Senão eu nem falo. Alguém quer, Vitória? Não quer, não? Ah, então tá bom. Você fez? Cara, você tá comendo ainda? Mas como você é tipo ninja para comer, que eu não tô vendo você botar esse troço na boca. Como é que você tá fazendo isso? É ela que tá jogando para você e você abaixa e cai aí. Como é que é esse negócio, gente? Enfim. Arthur, você queria falar alguma coisa ou você quer também? Você quer, né? Vamos lá. Vitória, segura a vontade de comer e copia se não fez, tá? E a Júlia também, né? Que eu não sei se está muito junto nessa história aí também, né? É você que está jogando os amendoim para ela comer? Nem sei se é amendoim, né? Enfim. Não, e ela fala, ela finge que não está acontecendo nada, né? Vamos lá. Vou repetir a resposta aqui, pessoal. Vamos lá. As notícias informam manifestações a favor. As notícias informam manifestações a favor e contra. As notícias informam manifestações a favor e contra a independência da Catalunha. A independência da Catalunha. E o fim do grupo separatista ETA. E o fim do grupo separatista ETA. Alguma dúvida na letra A? Tranquilos? Muito bem. Letra B. É possível afirmar que toda a população da Catalunha, todo mundo que vive na Catalunha, reivindica a independência da região? Todo mundo quer que a Catalunha fique independente? Sim ou não? Não. Não, exatamente. Qual a justificativa? Pode falar aí. Um grupo pequeno. Sim, senhorita. Primeiro você já colocou, não? Um grupo pequeno deseja que a Catalunha continue integrada à Espanha. Eu tenho que ter calma, né? Um grupo pequeno deseja que a Catalunha permaneça integrada à Espanha. Ai, Jesus. Vamos lá. Um grupo pequeno deseja que a Catalunha permaneça integrada à Espanha. Ponto final. E a letra C, para finalizar aí. É possível afirmar que a dissolução do ETA, esse grupo separatista aí, com a dissolução do ETA, o País Basco deixou de reivindicar sua independência? Não. Então, na letra C, se coloquem não. E qual a justificativa? O movimento continua, porém sem a ação violenta do ETA. O movimento continua, porém sem a ação violenta do ETA. Ponto final. Beleza, pessoal? Então, ó, para casa vai ficar a página 370 e também
nós vamos voltar um pouquinho aí, que esse exercício não foi feito e tem que ser feito. Para casa, além da página 370, anotem aí. Tem as páginas 362 e 363. Alguém bateu o pezinho aí, né? 362, um pezão. 362 e 363. Tá bom, pessoal? Para casa, então, 362, 363 e 370. Tá bom? Pessoal, vou estar encerrando por aqui, vou estar interrompendo aqui, tá? Bom final de semana para todos, hein? Se Tchau, cuidem. tio. Fica com Tchau. Deus. Fiquem com Deus aí também. Tchau, tchau. Interromper a gravação.